Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. A minha convidada de hoje é de ideias fixas, segundo sei. Meteu na cabeça que tinha que estudar no Instituto Superior Técnico e nem com a mãe a dizer, mas se calhar, pensa bem, se é isso que tu queres. Não. Nada a moveu e seguiu, licenciou-se em Engenharia Informática. Hoje o seu trabalho passa muito por comunicar, comunica no YouTube e como ninguém. E fala de tudo, sem tabus, sem filtros, nomeadamente de um assunto que pode ser um bocadinho mais sério, que tem a ver com os seus complexos. Recentemente lançou uma linha de roupa, tem a sua marca e nós vamos querer saber tudo sobre a minha convidada nos próximos minutos. Para lá. Rita Serrano! Olá! Que bom! Que bela introdução! É sério? Sim, foi tudo? Faz a tua pesquisa, gostei! Convém! Sim, não, eu fiquei super mas surpreendida. eu adorei aquele detalhe de eu sou de ideias fixas, é que tu és muito assim. Sou muito assim. Há quem diga que é de ser capricorniana, porque eu descobri recentemente os signos e percebi que é uma característica muito específica nossa. E eu sempre fui assim, desde pequenina, que ninguém me tira a ideia da cabeça quando eu meto lá. Eu tenho de fazer, seguir em frente e terminar. Olha, Rita, e antes de seguirmos, deixa-me só dar-te os parabéns. Não só pelo teu percurso, mas também pela tua linha, pela tua marca. Sim. E porquê? Porque eu acho incrível, numa altura tão complicada como a pandemia, tu explicaste isso no vídeo, Sim. ninguém estava à espera, atrasou os teus planos, mas mesmo assim tu decidiste, eu não vou esperar, porque nós não sabemos quando é que ia Lá terminar. está. Então decidiste avançar e deixa-me dar-te os parabéns por Obrigada. isso, porque é preciso ter mesmo muita garra, imensa força, porque o investimento já estava feito. Sim, eu acho que isso foi um dos fatores para nós tomarmos a decisão. A coleção estava feita, eu já tinha criado tudo na minha cabeça com objetivos específicos, a pensar no ano inteiro como um todo e dividi-lo por, coleções, porque eu obviamente tenciono, já estamos a pensar na próxima, portanto, o tempo não para, não é? Portanto, já tínhamos começado a produção toda e quando isto começa, foi logo ali numa fase de... Era quando nós íamos começar a tratar das coisas a sério, portanto, da parte do site, da sessão fotográfica, dos últimos pormenores, porque as peças em si já estavam produzidas, já estavam em armazém, portanto não havia maneira de voltar atrás e de cancelar um pedido. Óbvio, todo o investimento já estava feito, já não podias ter... E nós ainda por cima decidimos entrar nisto a pé juntos e fomos nós que investimos o nosso próprio dinheiro, não estamos a trabalhar com mais ninguém neste projeto, a não ser com os fornecedores que nós temos, mas lá está a relação da marca fornecedor. Portanto, isto foi um risco que nós tomámos, assim, de cabeça, e que quando isto aconteceu nós tivemos de dar assim um step back. Eu tive algumas alturas um bocadinho mais complicadas, como toda a gente passou Claro. na quarentena, mas quando consegui emergir disso, limpar a cabeça, pensei, ok, vamos lá então seguir em frente com isto. As primeiras semanas ou o primeiro mês realmente iria roçar ali, possivelmente, não é insensível, mas podia ser mal interpretado, porque as pessoas gostam sempre de interpretar à sua forma e como estão a passar por uma fase mais complicada, à mínima coisa podem Sentir-se feridas. Sentir-se feridas, levar a mal, atacar por algum motivo. E nós, quando começámos a ver como é que isto estava a evoluir, começámos a sentir-nos mais confortáveis para realmente arrancar com isto. Conseguimos acertar numa sessão fotográfica quando a quarentena levantou obrigatória para podermos ir trabalhar e então marcámos o estúdio, literalmente, no primeiro dia que foi possível, para conseguirmos então realmente pôr as coisas a andar. E ainda bem que fizemos. Tem estado a correr bastante bem. Eu fui positivamente surpreendida pelas pessoas porque tinha algum receio, lá está, ou que não comprassem, ou que tivessem receio de comprar, ou que, não sei, tivessem a poupar para outra coisa qualquer, mas a verdade é que realmente as pessoas às vezes surpreendem pela positiva. Esta foi uma das vezes. Não achas que, principalmente nós mulheres, e se calhar com isto estás a notar, se calhar muita gente, e era aquilo que tu ainda agora estavas a falar, nós até poderíamos pensar, se calhar agora as pessoas, têm Quererem que... poupar. Escolher muito bem onde vão. Só que as mulheres precisam, já estiveram 2 meses fechadas, precisam de um bocadinho de ânimo. Aquela tua peça vai dar o ânimo. Não, e para além disso, a última peça que nós desenhámos foi, já quando isto estava a acontecer, que foi a camisola branca. Nós fizemos a camisola preta com as 3 t-shirts e depois, quando isto tudo estava a acontecer, eu pensei, será que eu quero fazer alguma coisa relacionada? Como é que eu vou fazer isso?
porque eu queria também poder ajudar de alguma forma e contribuir de alguma forma, porque era uma coisa que eu sempre via talvez os outros a fazer e pensava, eu não tenho uma marca para poder também fazer uma contribuição, fazer um apelo, fazer isto ou aquilo. E a camisola branca foi a que esgotou num instante. Nós temos literalmente uma peça que falta para esgotar a camisola branca, que foi num instante, e 50% vai para o SNS. E foi uma coisa que nós inicialmente tínhamos algum receio de será que, sei lá, nos vão acusar de estarmos a aproveitar, mas é que era a forma que nós tínhamos, como uma marca nova, de contribuir à nossa maneira. Claro. Pronto, acaba, por exemplo, não deixa de ser um negócio, mas gostávamos também de poder fazer um bocadinho e da maneira que fizesse sentido, era o que nós conseguíamos gerir para não estarmos a ter prejuízo, uma coisa assim do género, mas realmente foi uma peça que nós fizemos e eu passou por várias versões até termos conseguido fazer aquela e no final eu acho que é a minha peça favorita, eu acho que é de toda a gente, porque realmente foi aquela que as pessoas gravitaram e gostaram imenso e ficaram contentes também. Imagino que tenha sido para contribuir, sentem-se também um bocadinho melhor, Claro. Mas no final do dia eu própria também sinto isso. Eu tenho saudades de ir às compras. Óbvio. Eu, por mais que tenha noção de que tenho de poupar, tenho de preparar, agora ainda por cima tenho a minha loja, portanto, obviamente que há coisas que têm de ser planeadas e poupadas e investidas aqui ou ali, ou as pessoas têm de perceber mais ou menos isso, mas a verdade é que eu não deixo de querer ir à Zara. Claro. Comprar um top Sim, giro, sim, está a sim. chegar E o tu és calor. como eu, nós devemos ser das poucas, nós não gostamos de comprar É online. isso, eu tenho de experimentar. Aliás, o vestir com curvas que eu faço no canal, que evoluiu Olha, para vénias. provadores, vem muito disso, porque há imensa gente que diz, eu odeio experimentar roupa. Eu adoro experimentar roupa, porque para mim, eu vou sozinha, por exemplo, para o Colombo e tenho o meu tempo, as minhas horas, é a melhor forma. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. Se eu não for sozinha, a companhia favorita é a minha mãe. Porque nós as duas funcionamos muito... É um sistema que já as duas temos. Respeitam. Completamente. Nós entramos numa loja e separamos-nos completamente. Cada uma vai para o seu lado. Depois, quando voltamos, cada uma traz uma peça que acha que é gira para a outra. E normalmente acertamos assim em coisas engraçadas. Mas quando eu vou sozinha, demoro o meu tempo, experimento tudo. Porque eu sei lá se sou 40 ou se sou 42. Eu sei lá se o top não sei o que é o L ou o M ou o XL. Tenho de experimentar isso tudo. Portanto, quando eu vejo toda a gente a fazer compras online, eu penso, eu também quero, mas não posso. E não é só isso, nós também gostamos de mexer, não ver o é? tecido, Eu, pelo menos... perceber como é que ele está na pele e como é que ele cai. Eu acho que principalmente como é que uma peça cai no nosso corpo para perceber se realmente gostamos ou não. Porque eu, pelo menos, falo por mim. Eu tenho um tipo de corpo que não... mesmo que seja o meu tamanho, não é tudo que vai ficar bem. O que eu vá gostar de ver em mim mesma. Portanto, eu tenho mesmo de experimentar e às vezes experimento os provadores e gosto e depois chego a casa e não gosto e penso, porque compraste isto? Ai, eu também, sabes que eu pensava que era única? Não. Não sei se tem a ver com a luz. Sim, eles têm luzes muito Tem específicas. técnicas Dependendo das lojas, eu já fui vendo, principalmente agora, que como gravo literalmente lá dentro, vou percebendo que há luzes que são melhores do que outras. Há lojas que... Isto é tudo... estou a assumir, não sei de nada, não estou a dizer nada factual. Também mesmo que fosse, acho que ninguém iria dizer. A Tex ainda veio atrás de mim. Mas a verdade é que, por exemplo, tens uma H&M que tu sentes que as luzes do provador iluminam-te bem, é um provador muito iluminado e é espaçoso, portanto o espelho é bom. Há lojas que têm espelhos que não ajudam muito e há vários tipos de espelho. Há espelhos que te tornam mais magra, que te tornam mais gorda. Esse eu também iluminação que faz também o mesmo. Portanto, se tu tens uma luz aqui em vez de ter uma luz aqui, a sensação é logo diferente. Portanto, a experiência que tens em loja também é diferente. É muito peculiar pensar nessas coisas. Adoro. Eu acho que podemos fazer só um episódio onde tu vais dando dicas de quais as lojas, quais os melhores espelhos. Eu vou ganhando assim algumas lojas que eu vou realmente reparando, principalmente porque estou a gravar. E então, quando eu vejo o vídeo, há lojas em que eu penso, estou mesmo bem aqui. Por exemplo, eu brinco muito nos vídeos que faço a ir às lojas, que é o da H&M, que aquela luz, o meu iluminador fica no ponto. Está maravilhoso. Parece que acabei de sair da água e que estou ali com um pôr do sol a bater-me. Mas depois, quando chego à Zara, quer dizer, não é uma boa luz. Tenho de mexer mesmo na luz do vídeo para parecer que, pronto, sou um ser vivo. Às vezes
pronto, bate mal, mas depende muito de loja em loja e é muito engraçado ir vendo isso. Olha, já voltamos então à parte daqui a pouco do YouTube e também do corpo. Sim. Agora vamos só recuar um bocadinho. Ideias fixas, Instituto Superior Técnico. Posso chamar-te Croma? Podes. És uma grande Sou uma grandíssima croma geek, nerd, do que me quiserem chamar. Sério, olha, eu desconhecia por completo, vou ser sincera, quando fui fazer a minha pesquisa eu... Não. Os pops que estão atrás de mim não me denunciam. Sim. Pois, mas eu tive que ouvir tudo até ao fim e tentar Pois. perceber. Eu assim, a sério? Não, Explica-me lá que ideia foi essa. É assim, eu nem sei muito bem explicar o porquê de... É assim, engenharia informática, eu adoro aquela área. Por mais que tenha realmente demorado tempo a tirar o curso e foi complicado, mas eu voltava a fazer tudo outra vez e se eu não trabalhasse onde trabalho, estaria a trabalhar em informática com todo o gosto. Eu gosto mesmo da área, deu-me imenso gozo fazer o curso. Mas realmente muita gente não percebeu. Não percebeu ou não identificava, porque há um estereotipo, sem dúvida alguma que há um estereotipo, e eu percebi isso, mal pus os pés no técnico, pronta para entrar em engenharia informática, pela forma que as pessoas olhavam para mim. Porque eu, na altura, e lembro perfeitamente que, porque eu, pronto, era uma miúda na altura de 17 anos, sempre tive curvas e sempre usei decotes e sempre fui muito vistosa, pronto, sempre tive muito orgulho e não era nada... Isso é ótimo. Eu podia ter questões de complexos de corpo, assim, mas nunca deixei de ser uma miúda que se vestia sem grandes problemas. Ou seja, quem olhasse, desculpa interromper, quem olhasse Exato. para ti nem diria que tinhas complexos. Exato, era muito o que as pessoas diziam, porque eu andava e ando de uma maneira que os meus amigos gozam comigo, parece que eu estou tipo a andar numa passadeira, Bem parece que tenho ouvido. tipo uma ventoinha à minha frente, porque eu ando com muita confiança, muito decidida, eu acho que é a parte de ser decidida que faz um bocado isso. Mas quando eu fui para o técnico, a minha mãe, como estavas a dizer ao início, a minha mãe que andou no técnico, ela é engenheira do técnico, ela quando me perguntou se eu tinha a certeza, não era uma questão de, talvez não consigas, era mesmo, ela já me conhecia, eu sempre fui uma aluna muito preguiçosa. Nunca fui de todo burra, nem nada que se pareça, mas eu era muito preguiçosa, não tinha paciência para estudar, nem nada desse género. E ela sabia que ela sempre foi muito estudiosa, excelente aluna, sabia que eu não era assim, portanto, que possivelmente eu podia me dar um bocadinho mal no técnico, que é conhecido por ser super exigente, das faculdades mais exigentes que nós temos. E eu disse, não, se é para ir, vou para o técnico. Se a minha mãe fez, eu também faço. E se não estão à espera que eu vá, Então é exatamente para aí que eu vou. Eu não sei porque é que eu sempre fui do contra. Eu queria... Se achavam que era o oposto que eu ia fazer, era exatamente o que eu ia fazer. E no primeiro dia em que eu chego lá para as inscrições e tudo, eu quando me apercebi o que é que a minha mãe queria dizer, quando ela me perguntou se era aquilo que eu ia vestir, eu percebi imediatamente, porque eu naquela altura usava muitos decotes, tranquilo, usava decotes grandes e Sim. adorava e tudo. E comecei a reparar nos olhares que eu estava a receber, nos comentários que eu estava a receber, nas bocas que eu estava a receber. E quando eu comecei a reparar nisso, pensei, ok, isto não vai resultar, não vai dar, vou ter de mudar aqui a indumentária, porque num curso onde nós éramos, sei lá, 300 inscritos, eram 12 raparigas, o resto era tudo rapazes, e é um ambiente que lá está, em engenharia informática ainda mais porque a percentagem é muito mais desequilibrada. Portanto, eu notei imediatamente que realmente não podia vestir aquele tipo de coisas, principalmente porque era como era fisicamente. Portanto, as pessoas olhavam para mim quando eu dizia que era de engenharia informática, ficavam tipo, como assim tu és de engenharia informática? Não, então, porque havia aquele mito que as mulheres de informática são homens. Não podem ser bonitas ou sensuais. Não podiam ser nada disso, portanto, que é mentira completa. Eu conheci tantas colegas, tipo, Óbvio, lindíssimas, óbvio. mas que realmente, como estávamos naquele curso que era só homens, havia realmente mulheres que não se arranjavam tanto, ou que talvez não se maquilhassem, ou que não se vestissem da mesma maneira, mas quer dizer, não queria dizer nada, bastava olhar para os homens que nós tínhamos, que vocês também se podiam arranjar um bocadinho, não é? Quer dizer, temos de ser só nós. Porque acaba por ser um perfil de uma pessoa que é mais focada noutras coisas. É simplesmente isso, que foi o que eu sempre senti. Mas quando entrei no técnico percebi muito rapidamente que tinha de mudar ligeiramente ali o estilo, mas não deixando de ser quem eu sou, como eu era na altura. Mas foi uma experiência muito interessante, o técnico. Foi mesmo interessante, repetia completamente. A sério? Sim. Olha, e tu estando lá dentro e sendo maioritariamente um curso assumidamente mais virado para
pronto, em que a maioria seriam homens, Sim, certo? sim, sim, sim. Alguma vez tu, e quando eu digo tu, qualquer outra mulher, eles facilmente encaixam, isto é apenas curiosidade, Sim, sim. aceitavam bem ou no início... Eu acho que havia três tipos, vá, porque ao longo dos anos fui tendo vários amigos e criámos assim um grupo bastante, um núcleo bastante chegado. E eu apercebi-me que havia três tipos. Ou o tipo do homem que era tranquilo, normal, tipo, não tinha grandes problemas de contacto social, portanto, era tranquilo dar-se com um homem, com uma mulher e tratava-me normalmente. Ou aquele que era extremamente envergonhado e que não Eu conseguia... assumo muito esse género técnico. Exato, Eu é estudei isso. ali Há perto muitos, quando era miúda num colégio, há muitos. portanto eu sei bem do que é que eu estou a falar. Sim, eu tinha muitos colegas assim, eu conheci muitos colegas assim que inicialmente eu é que tinha de forçar a Quase que evitam comunicação. olhar, olhos nos Sim, olhos. sim, sim, não conseguiam olhar nos olhos, ou não conseguiam sequer falar, e quando eu abria a boca ficava a olhar para mim, eu tipo, homem, calma, tipo, eu sou só isto. Quer dizer, calma. Porque eles ficavam assim com um ar muito... Não sabiam falar, nem era o facto de ser eu, era o facto de ser uma mulher. Sim, sim, sim. Era muito engraçado, mas isso depois, eventualmente, se a pessoa tentasse forçar um Claro. bocadinho a coisa passava. E depois haviam aqueles que eram um bocadinho mais snobs, que eram muito inteligentes, portanto não precisavam aqui de falar com mulher que fosse, que nem sequer pertencíamos ali, o que é que eu achava que estava ali a fazer. Portanto, havia um bocado as três categorias que eu escolhia ser de homens, que havia ali, pronto, ou era um, era outro, ou era outro. E depois no final do dia eu fiquei realmente amiga e acabei por me casar com um deles, com os mais sociáveis, pronto, que estavam tranquilos, e os que eram mais tímidos, porque eu própria forçava a amizade e o relacionamento pessoal até que eles quebrassem a barreira e fossem normais, lá está, que Portanto, é falassem o casal de normalmente. cromos. É, completamente. Opa, eu não sabia. Olha, um beijinho para o João. Beijinho para o João. Olha, e já agora, deixa-me dizer, não sei se sabes, mas eu sou extremamente lamechas. O Ricardo sabe. Eu quando estive a ver o teu vídeo de casamento, Sim. eu chorei. A sério? Olha, aliás, já... Ai, credo. Mas chorei em bom. Opa, por várias coisas, mas porque eu emociono-me imenso. E acho que, acima de tudo, consegui sentir ali muita... Não sei, é tudo muito autêntico, tudo muito tranquilo, Somos sabes? muito cúmplices. Sim, não tiveste problema, não sei, as palavras do teu irmão Sim, também. sim, sim. Pronto, então eu fiquei assim, já agora quem não viu tem de ver para perceber do que é que... Do Fui que é eu que editei esse vídeo. Tive Não que- choraste? Eu tive muita pena, foi uma pequena história para outros dias, mas a verdade é que o meu vídeo não veio como seria suposto. E o resultado foi que eu tive de editar o meu próprio vídeo de casamento. Portanto, infelizmente, era o que eu estava mais tipo, à espera de receber, porque é logo vídeo, é onde eu trabalho e tudo, e eu choro. Lá está, eu vejo outros vídeos de casamento de outras pessoas e eu choro copiosamente também. Pronto. E o que eu estava mais à espera era disso, era de receber o vídeo e tipo, chorar copiosamente e ficar tipo, ai meu Deus, estes momentos lindos, maravilhosos. O que recebemos não foi isso de todo, foi um bocado antes o contrário. Portanto, no final do dia, o que teve de acontecer foi que eu tive de editar o meu próprio vídeo de casamento, que tirou um bocado a magia da coisa. Eu, hoje em dia, quando vejo, passado algum tempo, vejo e gosto imenso e sinto imenso orgulho no vídeo que fiz. Mas a verdade é que eu vi todos os momentos que foram filmados no meu casamento, todos os momentos mortos, todas as fases, tipo as engraçadas e as não tão engraçadas. Ou seja, não tive aquele resumo idílico do dia que normalmente os noivos recebem, não é? Eu tive o real do dia todo e depois tive de o editar ainda por cima e é um bocado complicado enquanto noiva ser eu a editar o meu vídeo de casamento, porque eu depois estava a pensar, será que eu me estou a pôr demasiado a mim? Será que eu estou a pôr demasiado a ele? Quem é que eu já pus no vídeo? Pus demasiadas vezes esta pessoa? Não pus esta pessoa vezes suficientes? Quem é que falta pôr? A certa altura parecia que, quer dizer, estava a ter de incluir absolutamente toda a gente, que um editor não tem de se preocupar com essas coisas, porque não tem uma ligação pessoal. Claro. Nós dizemos ao editor, olha, é importante, sei lá, os nossos pais, os meus sogros, os nossos amigos, isto e aquilo, mas ele depois faz o seu trabalho um bocado independentemente. Agora, quem literalmente se casou e convidou as pessoas, sabendo as pessoas que tinha sido eu a editar, eu estava ali, passei um bocadinho momentos a pensar, epá, eu tenho de pôr esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa, e depois encontrar essa pessoa. E depois fazer, tipo, as câmaras lentas. E depois a escolha das músicas. E depois foi
foi um momento complicado que eu tive de descalçar a bota, mas lá está. Eu tinha metido na cabeça que ia ter um vídeo de casamento daqueles mesmo impecáveis e quando eu recebi o que recebi eu pensei, isto não vai ser o que eu vou ter. Portanto, vou ter de ser eu a fazer, que também é um bocado uma coisa que eu tenho tendência a fazer de... Se é para saber feito, tem que ser eu a fazer. É muito irritante. E nós ainda por cima temos aqui um problema, que é quando temos uma ideia na cabeça, se não fica igual àquilo que nós temos sim. aqui, gerir isto não é nada fácil. Não é? É muito irritante. O João percebe, é que às vezes os O João homens percebe. Não, se há coisa que o João percebe em tudo o que nós já passamos é que quando eu meto uma coisa na cabeça, vai ter de ser feita e que não há nada que ele possa fazer para mudar as minhas ideias. E ele próprio é muito assim. E ele encoraja muito essa minha veia de... Não é encorajar o meu perfeccionismo, mas ele compreende e apoia muito. Tanto que ele é tipo o meu maior cheerleader no meio destas coisas todas. É ele mesmo que sempre me encorajou a fazer... Se eu digo, tenho este limite, ele diz-me, não tens. Tu vais subir até aqui. Depois eu digo, não, este é que é o meu limite. Eu, não, tu vais até aqui. sempre mais, ele está-me mais, sempre a desafiar mais. a fazer mais e sem dúvida que muitas das coisas importantes que eu já fiz agora, lá está, na minha carreira, foi ele que incentivou, foi ele que puxou por mim e que me disse, não, tu és capaz de fazer isto. E eu, mas será? E depois meto na cabeça que vou ser capaz e depois realmente sou capaz. É um mecanismo que está bem aliado já. Nós já estamos juntos há muito tempo e ele já me conhece muito, muito bem. E realmente funcionamos bem um com o outro e é muito Teamwork. assim que funciona. Sim. Isso é uma das melhores palavras que nos descreve enquanto casal. É teamwork. Mesmo a sério. Somos uma equipa muito boa. Que bonito. E passa mesmo muito. Não só nesse vídeo, mas mesmo nos vídeos em que vocês fazem os dois de pergunta-resposta ou exposições. Sim. As pessoas adoram ver o João no canal. Nota-se muito. Como é que de repente tu vais ter ao YouTube? Houve um detour, entretanto, entre engenharia e YouTube, que foi o meu negócio de hairstyling. Porque eu estava a meio na faculdade e não, foi das coisas mais aleatórias, tipo, se não a coisa mais aleatória que eu já fiz, porque me levou para este caminho que não estava de todo planeado, que foi criar um negócio de penteados ao domicílio. Que eu tinha muito jeito para fazer penteados, sempre tive, fazia a mim mesma. E houve um dia qualquer que em conversa de passagem uma amiga minha disse, olha, mas porquê que não fazes isso? Tipo, porquê que não fazes penteados às pessoas? Eu, para isso é uma cena, as pessoas não querem isso, querem que penteados vão aos cabeleireiros. E ela, sim, mas os cabeleireiros não fazem o que tu fazes. E eu, está bem, mas quer dizer, o que é que eu faço? Não sei, não tenho espaço, talvez a casa das pessoas. E então, acho que foi pai com 20 anos ou 20, não me lembro. Estava na faculdade e do nada, lá está, meteram-me isso na cabeça, eu pensei sobre isso, matutei, pensei, se calhar consigo. E então tive de criar todo o negócio que na altura não havia, não havia modelo para eu agarrar e fazer um bocado baseado. E do nada correu super bem, comecei a ter imensas clientes, não parava aos sábados, tinha sábados sempre cheíssimos. Eu no início, durante alguns meses, não tinha hora de almoço, porque eu não conseguia, esquecia-me de marcar uma hora de almoço, e então fazia das 8 às 7 da tarde, era uma pessoa para cada, portanto ia à casa da pessoa, meia hora para pentear, meia hora para chegar à próxima casa, independentemente, portanto eu andava de um lado para o outro de Lisboa e arredores a fazer isto, e foi um projeto super engraçado que depois levou a outros projetos também, lá está, por isso é que nós fomos à rádio, e no meio disso tudo, as pessoas perguntavam muito porque é que eu não fazia um canal do YouTube para ensinar a fazer os penteados. E eu, muito tempo, não quis fazer, porque eu não gostava da minha voz, tinha muita vergonha, porque estava a falar com ela sobre isso, porque eu não gostava nada da minha voz. E por isso não queria fazer vídeos, porque pensava, as pessoas vão usar com a minha voz, vão achar que eu sou uma tia, porque tenho esta voz, não sei. Eu na altura achava que a minha voz era de tia. E por causa desse tal projeto paralelo, eu ouvi a minha voz na rádio e cheguei à conclusão que não era assim tão má, a minha voz podia até ser considerada agradável, que é irónico, porque hoje em dia dizem-me para fazer rádio, portanto que é só hilariante. Mas não é calmante, não sei, sim. Claro. Acho tão engraçado. Mas depois desse projeto, eu consegui então começar com o canal do YouTube, que começou muito com tutoriais de cabelo, de penteados, e foi muito por aí. E a certa altura começou a ser demasiado, porque eu terminei o curso e decidi que ia experimentar, porque foi o que... Lá está o João que me disse, Rita,
isto do YouTube do cabelo, principalmente do YouTube, é uma coisa que tu tens. É uma coisa que tu tens e fazes muito bem. E que tu podes fazer agora. O curso está sempre lá. Tipo, não vai lá nenhum. Tu podes sempre exercer na tua profissão. Mas isto não. Isto não... Se não fizeres agora, nunca vais perder fazer. o barco. Portanto, arrisca. Eu estou aqui para ti. Qualquer coisa, nós orientamos. E foi um bocadinho isso. Lá está, ele lançou-me o desafio, eu pensei no assunto, pensei, será que eu realmente quero fazer isto? Consigo fazer isto? Mas dava-me tanto gozo, dava-me e dá tanto gozo, que realmente foi um... Pá, houve ali uma bifurcação na minha vida que este lado estava zero planeado, mas foi exatamente o que eu escolhi. De novo, ninguém estava à espera que fosse o que eu fosse escolher e foi literalmente o que eu fui escolher. O oposto estava toda a gente a pensar. Portanto, hoje em dia, quando sabem da minha formação académica, ficam extremamente surpreendidos e principalmente, me dizem sempre, porque é que não foste para a informática? Isso dá imenso dinheiro. Foste desperdiçar, tipo, uma carreira cheia de dinheiro. E eu fico dizendo, malta, está bem, calma. Não... E a realização pessoal? Não é só o dinheiro, e para além Pois. disso, isso era há uns anos atrás, quando não podias chegar ao Google e pesquisar o que quisesses, que foi um bocadinho como nós fazemos toda a faculdade de informática, uma pessoa tem de ser autodidata para conseguir passar a grande parte das cadeiras. Mas a verdade é que hoje em dia, se queres estar em alguma coisa do ramo informático, que há em todo o lado agora, quase tudo precisa de alguém que mexa e que perceba de informática, as pessoas autodidatas conseguem perfeitamente fazer isso. Portanto, não é por aí. E hoje em dia há muitas posições possíveis e há muita gente que consegue fazer aquilo. Portanto, não era só uma questão de dinheiro, também era uma questão de realização pessoal, era uma questão de querer seguir. Realmente não era um sonho, mas acabou por se tornar um interesse muito, muito grande e uma paixão que eu ganhei. Por isso foi a escolha que eu tomei. E, honestamente, E às vezes eu não arrependo. pensas se tivesses seguido o teu curso? Há sempre esses momentos, isso acho que é difícil, não, estaria a mentir se eu não dissesse que não há alturas em que eu paro e penso, o que é que estás a fazer à tua vida, Rita, por amor de Deus? Mas depois eu consigo me parar a tempo e centrar-me e localizar-me onde eu estou na minha vida. Eu nunca pensei que esta realmente seria a minha vida aos 30 anos, mas sem dúvida que é uma vida super interessante que eu estou a viver. Que, de outra forma, se eu estivesse fechada no escritório a trabalhar para um patrão das Era 8 todos às os dias 7 o ou o que mesmo. seja, era uma vida completamente diferente. E lá está, eu vejo o meu marido que tem essa vida, não é? Portanto, ele é engenheiro informático e trabalha na área, no escritório, e vejo o contraste absoluto de vidas que nós temos e a vida que eu poderia ter tido. E que, pá, eu sinto que faço parte da geração dos millennials em que nós crescemos com uma mente a pensar uma coisa e depois acontece outra também por várias coisas que acontecem, por exemplo, da crise e etc. Nós tivemos de crescer de uma forma muito peculiar e tivemos de nos adaptar várias vezes a várias mudanças repentinas e não é por acaso que nós temos vou falhar a palavra, entrepreneur. Empreendedores. Temos muitos empreendedores da nossa geração. Há muita gente Verdade. nos seus 30, lá está, dos millennials, que começaram as suas próprias coisas porque olharam para o que havia e não ficaram satisfeitos. É tipo, não, eu vou criar o meu próprio futuro. E é muito isso. Portanto, na nossa geração há muita gente assim. E eu passei a ser realmente uma dessas pessoas. Até começando, estando na faculdade, criei o meu próprio primeiro trabalho, fiz o meu próprio dinheiro, criei as minhas próprias regras, fui andando à medida que o tempo ia passando, mas estando agora com 30 anos, olhando para trás, é impossível dizer o que é que poderia ter acontecido se eu tivesse escolhido realmente ir por informática. Mas certo era estar a não me trabalhar arrependo. sentadinha, que é um bocadinho como... Dava Enfim. cabo da coluna, vá. Minha coluna estaria Agora também ligeiramente passas pior. muitas horas sentada, não é? Em Passo, frente à câmara. passo. Toda torta. É horrível. Quantas horas tenho... mais ou menos? Ao Não vamos estar a computador... falar todos os dias, não é? Mas Não, mas há... gravar, editar... Grande parte do dia eu passo sentada. Eu tenho mesmo um problema de coluna chato, que o facto de estar sentada durante tanto tempo afeta-me e bastante, que eu a certa altura tive mesmo de ser acompanhada por uma PT que não só me ajudava com a parte de mais física, do peso e etc., mas também me ajudava muito na parte da coluna. Portanto, muitos dos meus exercícios eu não posso fazer o que uma pessoa normal faria no ginásio, que
estou a ver no Instagram, fazer os pesos, a fazer isto, fazer aquilo. Muitas vezes eu recebo mensagens a dizer, oh Rita, esse treino é muito fraquinho. E eu fico do género, meu amor, Eu sei o que é que estou a fazer. eu partiria às costas se fizesse mais do que isto. Eu estou a fazer, ou seja, a minha PT, que é quem está responsável pelo meu bem-estar e pela minha coluna, ela sabe o que está a fazer. Tu que estás a ver no Instagram não fazes ideia o que é que eu tenho. Portanto, é engraçado às vezes ver o que as pessoas acham que deve ser porque veem os outros a fazer e aquilo que na realidade tem de ser feito. E isso é um erro. É muito. É um erro. É uma coisa que uma pessoa vai notando cada vez que está, quando está mais tempo em redes sociais e isso tudo, vamos reparando que as pessoas têm percepção muito errada de muitas coisas e eu às vezes, eu das duas uma, ouço ou ensino ou ignoro. Porque há alturas que eu penso, o meu trabalho não é ensinar-te a vida, aprende. Aprende como é que se deve lidar com as pessoas. Outras vezes estou com mais paciência, estou mais benevolente e apetece-me ter uma... Também, principalmente se eu sinto que a pessoa está disponível para uma conversa e não para uma discussão ou o que seja. Muitas vezes consigo falar e discutir ideias e dar a entender o porquê de talvez a abordagem ser errada, porque às vezes há perguntas inofensivas, mas são feitas muito mal. São mal feitas. Sim. O tom errado, a pontuação, muda logo as coisas todas. E às vezes eu estou no sofá tranquilamente a beber o meu café e quase que levo uma chapada no meu telemóvel de uma pergunta que é aleatória, que inicialmente seria inocente, mas que a pessoa, como não teve o cuidado de, sei lá, adicionar um emoji que muda logo o tom de uma mensagem, eu fico do género, ai, credo, o que é que eu fiz para te ofender hoje? Era preciso tanta agressividade. Eu, por acaso, há uns tempos fiz um desabafo por causa disso. Pessoas que escrevem em caps lock ou põem 3 pontos de exclamação, 4. E reticências? Reticências deixam-me louca. Eu fico, e isto é tanto mensagens de seguidores como mensagens de pessoas da minha vida pessoal. Amigos ou... Reticências devia ser abolido. A não ser que fosse, tipo, numa coisa a dizer, era uma vez reticências. Opa, se uma pessoa manda uma mensagem, eu mando uma mensagem a dizer, sei lá, percebeste qualquer coisa, não sei o quê, respondem-me, sim, reticências. O que eu ouço, o que eu imagino é, sim, é logo isto. Quando a pessoa provavelmente está só assim, então para que é que tiraste o tempo para fazer 3 pontos? Não eram precisos os 3 pontos, ou bastava nenhum até. Quer dizer, não temos de gastar pontos com nada. Há pessoas que exageram ou em caps lock ou em pontos de exclamação, ou dizem coisas sem nada e é tipo, sai super seco. A pergunta que tem do género, como é que foi? Foi recente porque foi o lançamento da loja. Que eu pus o story, estava a vestir uma das camisolas, assim, e alguém responde só, literalmente, tudo minúsculo, só a dizer, quanto custa? Nem bom dia, nem boa tarde, nem... E eu olhei para aquilo assim, primeiro, essa informação está lá, está na página, está no site, está em todo lado. Mas isso é outra coisa que nós vamos aprendendo, as pessoas não gostam muito de tirar do seu tempo para fazer o extra, vá. Querem a papinha toda feita. Há dias que eu tenho paciência para o fazer, há dias que eu não tenho muita paciência para o fazer, admito. Mas responder assim, à seca, tipo, quanto custa? Tipo, olá, bom dia, gostaste, não sei, qualquer coisa, um bocadinho mais de... Sim, claro. Dizer, sou eu, nem sequer estava a mandar para o da loja, estava a mandar para o meu, portanto estavam obviamente a falar comigo. E as pessoas acham que eu não leio as mensagens, mas eu leio as mensagens. Eu adoro... É um ecossistema super interessante, muito estranho para mim ainda, mesmo passado tantos anos de estar a fazer isto. Continua a ser estranho para mim, porque eu continuo a não a perceber a realidade em que há tanta gente que genuinamente gosta de mim e sabe quem é que eu sou e tem carinho por mim e conhece-me muito bem. É estranho estar deste lado, porque eu nunca imagino, não fazia parte dos meus planos, lá está. Há muita gente que cresce a dizer, eu quero ser atriz, eu quero ser apresentadora, quero ser... Portanto, isso são tudo profissões que a pessoa assume que vai ser conhecida, faz parte. Eu cresci e até a minha idade adulta, até para aos 20 e tal anos, que o meu futuro ia ser engenheira informática, portanto ia estar no escritório e ninguém ia saber quem é que eu era. E estando agora na posição em que estou, continua a ser estranho, tanto quando sou abordada na rua, eu sou muito awkward a reagir, porque continuo a achar que é suposto eu conhecê-la, do género. Alguém diz, Rita, e eu olho para ela, continuo a achar que é tipo uma amiga que eu não me estou a lembrar do nome.
Sabes essa sensação? Sei. Eu tenho sempre essa sensação. Portanto, inicialmente, eu como já disse isto algumas vezes, as pessoas já sabem, então dizem-me, eu sigo o teu canal. Eu, obrigada. Ok, apresentam-se logo, fazem... Já fazem a apresentação porque já sabem que eu vou ficar meio confusa. Mas uma ligação que eu acho muito engraçada que eu tenho é com a malta que eu chamo do Team 7, que eu faço lives todos os dias às 7 da manhã no Instagram e já faço há mais de um ano. Agora, na quarentena, acabei por aproveitar para fazer todos os dias da semana porque não estava a treinar, portanto tinha tempo para fazer. E é um grupo muito restrito, não é restrito por haver restrições, é só quem quiser acordar às 7 da manhã. Claro. Mas É restrito nesse sentido, restrito que nem nesse toda sentido. a gente Nem toda a gente está tem... apta para... Exatamente. Mas é muito engraçado porque quem se junta percebe imediatamente que aquele ambiente é muito tranquilo. Porquê? Porque eu antes fazia lives mais tarde. À meia da tarde, uma coisa assim, ou tipo no final da manhã, quando as pessoas estavam acordadas, efetivamente, e quando a audiência ia ser maior também. Mas a verdade é que era um ambiente tão pouco... Não era confortável, tornava-se tóxico, porque vinha toda a gente. Então, vinham as pessoas que queriam realmente estar à conversa comigo tranquilos, haviam as pessoas que iam fazer as perguntas desconfortáveis, inconvenientes, pessoas que não gostavam de mim, que estavam só lá para mandar lenha para a fogueira. E a minha comunidadezita de 300 pessoas, dependendo do dia, temos 200, 300, 400 a 500, dessas pessoas que já sabem que nós vamos acordar cedo e vamos ficar aqui tranquilamente. Nós falamos de tudo um pouco. Há dias que estamos todos com energia, há dias que não estamos com muita energia, há dias em que estamos, ainda no outro dia, é uma coisa que às vezes fazemos que é muito específico e eu só posso fazer com aquelas pessoas, que é gozar com nomes estranhos. Que quem diz nomes estranhos, quer dizer, qualquer nome serve para gozar um bocado. Só que gozar é tudo na boa, é tudo muito uma brincadeira que nós brincamos uns com os outros e metemos uns com os outros por causa dos nomes. E claramente eu tenho o privilégio de me chamar Rita, portanto é difícil gozar com Rita. Rita é um nome muito comum, mas quando me dão nomes para exemplificar os nomes delas, ou os nomes até que estão aos filhos, e depois nós ficamos todos, foste dar esse nome ao teu filho? Então, como assim? Mas é uma risada completa e muito descontraída e eu sei que posso fazer essas coisas porque ninguém ali vai levar a mal. E se levarem a mal, das duas uma. Ou expressam isso e eu consigo explicar calmamente a uma pessoa o que é que quis dizer, e se ela ficou ofendida assim, há alturas em que eu erro também, que falo fora de contexto e digo alguma coisa que talvez não devesse ser dita e peço desculpa, mas ou a pessoa está apta para isso, ou então veio ali mesmo só para odiar e ou eu respondo à minha maneira, que é, lá está, eu baixo o tom de voz e mando assim uma ou duas frases que acabam por ali a brincadeira, ou então os próprios seguidores encarregam-se de fazer isso. É maravilhoso quando isso acontece, não é? É um bocado... É uma má palavra de usar, mas é muito real naquele momento. Tu sentes que tens um poder que não é um poder de eu estou a manipular estas pessoas, não, é nós todos, eu confio nestas pessoas para saber que se eu disser alguma coisa, se eu disser temos aqui temos aqui um espécimen perfeito para enxovalhar hoje, porque às vezes digo, uma pessoa às vezes tem de bater um bocadinho no saco de pancada, e há pessoas que se voluntariam para esse trabalho. Portanto, se alguém entra no meu live a querer mandar vir, voluntariou-se como saco de pancada de 300 pessoas. Pois. Portanto, a pessoa não está à espera, porque normalmente a reação das pessoas a fazer isso é que a pessoa que está no live, portanto, eu, neste caso, iria ficar incomodada ou muito, como é que eu reajo? Ou vou bloquear, ou vou não sei o quê. Eu faço o oposto, eu respondo à letra. Mas também é cedo, portanto não há crianças a assistir. Por isso, às vezes deixo cair uma asneirita ou outra, porque estou um bocadinho mais à vontade a falar. Por isso é uma reação muito particular daqueles lives, é que o que nós mais prezamos é o bom ambiente. É o que é realmente o foco, é haver um bom ambiente para começar bem o dia, pessoas que trabalham cedo, pessoas que têm de ir para o trabalho, tipo longas viagens de autocarro ou de comboio, de metro, o que seja. Ou tenho uma especificamente que fala sempre da segunda circular, porque ela põe o telefone e então está-nos a ouvir e costuma, isso é 19, costuma dizer como é que está o trânsito na altura, diz, está cheio, agora está parado, portanto eu estou aqui simplesmente a escrever, porque nós dizemos, não escrevas, estás a conduzir, ela não está parado. Por isso eu vou conhecendo muitas das pessoas especificamente, eu sei quem é que elas são,
e é um ambiente muito tranquilo e muito agradável. E se por acaso houver alguém que quiser perturbar isso, todos nós levamos a mal, não sou só eu. Fica tudo extremamente do género. Não, Tu nem tens que dizer nada. não vejo para aqui fazer isto. Portanto, das duas, uma. Ou ficas aqui e és enxovalhado, porque também dá algum prazer à pessoa simplesmente mandar algumas respostas boas, que às vezes uma pessoa não é. Quer dizer, se tem a liberdade de expressão para dizer o que querem, que as pessoas gostam muito de sacar dessa, eu digo o que quero, eu tenho. É um país livre, não sei o quê. Ok, eu também sou livre de dizer e responder como bem me apetecer. Claro que tenho a agravante que essas pessoas anónimas não têm, que é eu tenho de pensar no que estou a dizer. Porque... Não ser usado contra ti. Exatamente, porque as pessoas estão a olhar para mim, porque pode ser virado contra mim, posso ofender alguém, posso isto, posso aquilo. Para mim é complicado, porque eu sou uma pessoa um bocado sem filtros. Eu não gosto de filtrar o que eu digo, mas obviamente ao longo dos anos fui aprendendo a fazer isso. Mas... Quando dizes sem filtros, Sem- genuína. Exato. Eu digo muito o que penso. Não, é muito complicado sentir uma coisa ou pensar uma coisa e dizer diferente. Portanto, isso pode fazer com que as pessoas achem que eu sou... não sei exatamente qual é que é a palavra, mas há pessoas que estranham isso e não confiam. Acham que é demasiado... que eu estar a dizer que sou... É estranho estar a dizer que sou genuína, porque isso é muito pouco... sou genuína, mas... Mas és verdadeira, Mas autêntica. mas não é? Quer dizer, diz tentar, aquilo que pensas. eu que tentar sentes. transmitir isso. Há pessoas que ouvem isso e pensam, se estás a dizer isso é porque não és. E normalmente eu evito dizer, porque normalmente é muito isso. Uma pessoa diz, sou 100% autêntica. Eu digo, se és autêntica, não tens de estar a dizer. Mas eu como mostro muito isso e mostro que sou isso, porque não consigo muito filtrar não os pensamentos, mas a maneira de pensar e as coisas que eu digo, há pessoas que não confiam que eu sou assim. Acham que isto é um bocado uma fachada, não sei, uma personagem, que é o oposto do que eu sou. Se há coisa que eu não consigo fazer é mentir. Eu sou péssima mentirosa, sou péssima atriz, sou péssima isso tudo. Portanto, aquilo que é o que atrai muitas pessoas a mim e ao meu trabalho e aos meus vídeos, às vezes é onde eu peco, porque às vezes também, de ser tão honesta, acaba por me dar alguns problemas e nem tudo pede 100% de honestidade. E eu fui aprendendo isso desde o início, a dosear um bocado que tipo de honestidade é que eu quero dar e como é que eu a quero transmitir. Porque há muitas formas de dizer a mesma coisa, há muitas maneiras de dizer eu gosto desta caneca ou não gosto desta caneca. Há uma diferença entre dizer esta caneca é feia que dói e dizer não é bem o meu estilo, mas é gira. Tu, quando estavas a falar, estava a dizer, eu acho que nós podemos dizer tudo. Há uma coisa que nunca pode falhar, educação. Sim, e respeito. Sem dúvida alguma. Por de resto, acho que podemos sempre. E a forma agora que tu disseste é... É exatamente isso. Foi o que eu tive de aprender a dosear. Eu tive de perceber que eu já não estava a falar para os meus amigos. Eu já não podia dizer as coisas que eles, sendo meus amigos, sabiam perfeitamente o que é que eu queria dizer com aquilo. Portanto, eu tinha de falar sabendo que quem me estava a ouvir possivelmente podia não me conhecer de lado nenhum. Portanto, como é que eu posso dizer as coisas de forma a transmitir o que eu penso, mas sem ofender ninguém? Porque há pessoas que levam as coisas muito a peito. Por exemplo, se eu não gosto de uma base, porque não funciona bem comigo, mas é a base favorita de alguém. Se eu digo, esta base é péssima, a pessoa vai ficar ofendida porque acha que eu estou a implicar que ela não sabe o que está a fazer porque a base dela... Pronto, e principalmente com a maquilhagem, que foi um tema que eu fui evoluindo, que eu também não percebia nada, fui aprendendo. Incrível, temos de falar disso. Fui aprendendo ao longo dos tempos e a verdade é que no início eu não sabia, não conseguia interpretar a diferença, lá está, de uma base boa e de uma base má, ou de uma base que não era boa para a minha pele, porque eu própria também não sabia, eu estava a aprender. E eu própria usava coisas que via as outras pessoas a usar e o resultado não era o mesmo e eu não percebia o que é que estava a passar. Tipo, sou eu que não sei o que é que estou a fazer. Não. A outra pessoa tem uma pele oleosa e tu tens uma pele seca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os produtos são completamente diferentes porque os resultados vão ser diferentes. Portanto, foi uma curva de aprendizagem que uma pessoa vai aprendendo, mas tem de estar dentro
e tem de errar para aprender. Os erros ensinaram-me muito. Claro que uma pessoa vai se esforçando para cometer o menor número de erros possível, mas os erros fazem parte e se uma pessoa quer ser minimamente elucidada em relação à vida e ao que se passa à nossa volta, vamos ter de errar, porque nós não nascemos ensinados. Temos é de conseguir, temos é de estar dispostos a aprender. É mais isso. E ouvir a crítica, conseguir distribuir entre crítica destrutiva e crítica construtiva e ter conversas com as pessoas que estejam dispostas a dizer-nos o que é que nós estamos a fazer de errado e como é que podemos fazer bem. Isso foi sempre uma coisa que eu tentei implementar muito no canal, que é, eu sou aberta a crítica construtiva. Se vocês quiserem ter uma conversa comigo e explicar porque é que eu disse mal alguma coisa, porque é que expliquei mal, ou porque é que fiz mal em dizer isto ou aquilo, eu estou aberta a que venham falar comigo. Tive uma interação muito específica com uma rapariga que trabalhava na Primark, e foi quando eu fiz um vídeo a fazer review dos pincéis da Primark. E foi, nessa altura, eu fiquei chocada, porque imensa gente a cair-me em cima, porque eram 6, eu gostei de 3, não gostei de 3. E falei mal, não, lá está, já foi há alguns anos, portanto eu ainda precisava de limar as arestas, mas a verdade é que houve muita gente muito ofendida com o que eu disse, porque há muita gente a comprar a Primark. Porque é mais acessível. E realmente há coisas que a Primark tem que são excelentes, há coisas que não são assim tão boas, e isso é o que acontece com todas as marcas. E esta rapariga que era colaboradora da Primark, colaboradora da Primark, mandou-me mensagem, eu li aquilo e eu perfeitamente estava a passear a Niki com o João à noite e eu assim, epá, esta miúda claramente tipo, não quer perceber, quer me interpretar mal. Porque também há essa coisa, há pessoas que querem ouvem aquilo que querem ouvir. E dependendo de como estão em termos receptivos, ouvem mal ou ouvem bem. E esta miúda, eu é que estava com uma má receptividade na altura, porque eu li aquilo e assim, ela está a pôr palavras ou intenções na minha boca, coisas que eu não disse. E o João vira-se para mim e disse, Rita, o que ela está a dizer eu percebo, tipo, tu não... Isso é uma realidade, que eu realmente sou uma pessoa que tive uma infância, adolescência, vida adulta privilegiada. Portanto, há realidades que eu só me apercebi, não é que só me apercebi, eu só compreendi, realmente conheci melhor e consegui compreender melhor o que é que seria ter outro tipo de vida quando andei pelo YouTube, porque conheci muitas pessoas diferentes, de muitos backgrounds diferentes. E por mais que eu achasse que não estava a ser tipo snob, a falar dos pincéis, estava a ser snob. Porquê? Porque eu não conseguia imaginar a realidade de eu compro uma paleta de 10 euros da Primark para testar. Pronto. Testo, gosto, não gosto, tanto faz, mas não é uma coisa que me faça grande moça. Mas há quem poupe estes 10 euros para comprar ao final do mês e não tem literalmente mais para dar e quer um miminho para ela, não, principalmente mulheres, obviamente, quer o seu miminho, e o seu miminho é composto por maquilhagem da Primark, maquilhagem mais acessível, e o que elas querem é perceber, no meio disso tudo, o que é bom e o que é que vale a pena comprar e onde é que vale a pena investir. O que para mim, investir significa talvez mais. Há muitas pessoas que para elas investir significa comprar uma paleta de 10, 15 euros. E isso, por mais que fosse uma coisa que eu sabia que tinha de ter atenção, não tinha essa compreensão na altura. Achava que podia dizer o que... Eu honestamente já não me lembro o que é que disse, mas eu lembro-me que o tom não foi o certo. E às vezes o tom pode escapar e estragar uma frase inteira. E eu abri a mensagem, comecei a falar com ela e percebi aí, quando estávamos a ter, lá está, não era uma discussão, mas era uma conversa, em que ela estava a dar-me os pontos dela e eu estava a dar os meus, em que chegámos a um consenso em que compreendemos que nem eu fiz por mal, mas que o que ela estava a dizer era válido e que eu tinha de aprender isso e ter isso em consideração, incluir também no meu cesto de aprendizagens e para as pessoas com quem eu estava a falar, tinha de pensar nelas também, que há muita gente que realmente passa por isso e que essa é a realidade delas e não tem mal nenhum, e que eu também tenho de falar para elas. Não posso simplesmente falar como se fosse uma opção de pincel. É só uma opção de pincel. Não, há pessoas que realmente só têm 2 euros para dar por um pincel. Portanto, sim, eu quero o melhor pincel que consiga por 2 euros, e isso acabou por se tornar um bocado uma missão durante algum tempo, fazer essa gestão, fazer maquilhagem que realmente fosse muito acessível e perceber o que é que realmente valia a pena. Não interessava se era barato, se era caro. O patamar estava ali à mesma. Realmente, com maquilhagem mais barata, eu sabia o que é que podia esperar
em termos de qualidade de sombras, uma coisa assim do género, mas que eu tinha, tinha ali esperava qualidade. Portanto, se não fosse realmente boa, se não valesse os 7 euros, eu dizia, isto não vale os 7 euros. Não gastem os vossos 7 euros. Guardem os 7 euros e gastem outra coisa qualquer. Portanto, foi uma aprendizagem muito... Foram alguns altos e baixos, mas que foram realmente as pessoas que me seguem e que me seguiram e que quiseram tirar o tempo para me ajudar a compreender coisas que eu talvez não compreendesse na altura e que quiseram ter essa interação comigo, que me ajudaram muito a ter a comunicação que eu tenho hoje em dia, que é muito diferente da que eu tinha há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás, porque não sabia melhor, era a realidade à qual eu tinha sido exposta, era aquela. Portanto, por mais que eu tentasse, que eu sabia que tinha uma visão aberta e que sabia que havia pessoas de todo o estilo que nós temos no mundo, talvez não tivesse a ser sensível o suficiente a essas pessoas e talvez tivesse a ter mais cuidado com o que dizia, principalmente por causa delas, porque podem levar ainda mais a mal porque se sentem mal ou por coisa. Eu tipo, não é preciso. Há maquilhagem excelente por tipo 5, 10, 15 euros, está ótimo. Agora, comprem as boas. E eu tenho de saber distinguir as coisas e saber dizer, lá está, a caneca que não é feia como tudo, é simplesmente, não é muito para o meu estilo, não é muito o meu género, mas é muito gira. Pronto, é fazer a distinção, basicamente. Olha, tu quando partilhas os teus vídeos e pela tua maneira de ser, tu estás sempre 100% segura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem dias? Depende. Eu acho que é muito a minha personalidade. Tu nunca estás satisfeita? Achas sempre que podes sempre mais e melhor? Sim. Sim, eu sou uma pessoa naturalmente ambiciosa em termos de fazer mais. Aquilo que a dinâmica que eu tenho com o João é muito essa, porque nós somos assim os dois e puxamos sempre um pelo outro. Portanto, se eu estou aqui, eu não quero estar satisfeita por ter chegado a algum ponto. Se eu chego a um ponto que eu tinha como objetivo há um ano atrás, quer dizer que eu, quando daqui chego, eu já estou a pensar no próximo. Não quero ficar ali parada, porque, lá está, como isto nem sequer era o meu plano inicial de vida, as possibilidades são imensas, são infinitas. Eu posso ir para onde eu quiser, porque não tenho plano, ninguém me traçou um plano para seguir, portanto, agora que eu estou aqui, eu vou para onde eu me deixar ir. Portanto, se me tivesses dito há 3 anos atrás que eu ia lançar agora a marca, eu dizia, como assim? Não... Isso é uma possibilidade sequer? Eu não fazia ideia. Eu vou traçando novos objetivos que são sempre maiores do que aqueles que eu tinha feito antes, porque senão eu acho que ficar estagnado não me ia dar gozo fazer o que eu faço. Acho que é um bocadinho isso. Olha, sem ser como hairstylist, lembras-te do teu primeiro vídeo no YouTube? Sem ser como hairstylist? Sim. O que é que tu partilhaste? Lembras-te? Estou a pensar. É porque eu fazia muitos vídeos de penteados no início. Depois tentei fazer maquilhagem e não tinha jeito nenhum. Não me lembro. Não me lembro que é, tipo assim, um vídeo que eu tenha sido mais pessoal. Se calhar um Q&A. Epá, não sei. Não sei Não muito te lembras? bem. Eu lembro-me só de coisas mais recentes. Lembro-me, eu tenho a noção dos vídeos que fiz, no geral. Claro. Já fiz muitos vídeos. Pois, eu agora ia dizer, queres lançar um número? Só assim? Não sei. Não fazes ideia? Eu acho que é mais de 500. Eu lembro-me que fiz o vídeo 500. Quase a certeza. A minha memória é de peixe, portanto também não confies no que eu estou a dizer. Porque pode estar errado, mas eu acho que já vamos em mais de 500. Mas assim, vídeos mais pessoais... Epá, não me lembro. Já fiz muitos vídeos. E tu não chegas a uma altura que dizes, não tenho nada para falar, amigos, o que é que querem? Muitas vezes. Sim, sério? Opa, às vezes é complicado. Depende muito também da fase da vida em que eu estou, sabes? Se me sinto mais criativa, menos criativa, se tenho assim uma linha traçada de coisas que eu quero fazer, eu quero falar, porque eu tento variar o meu conteúdo, não quero ficar só presa num género. E vê-se bem pelos os temas que tu vais arranjando. Vou tentando ser um bocadinho variada, também para não ficar sempre na mesma coisa, só que depois às vezes é complicado. Porque as pessoas gostam... pensei que ias também dizer, porque de certeza que também tens aquelas pessoas de Rita, faz mais isto, faz mais aquilo. Sim, há sempre... Eu tenho grupos diferentes que querem que eu faça só aquilo. Só que, lá está, se eu só fizer aquilo, estas duas depois vão...
é um bocado Tens por que todo encontrar lado. ali um equilíbrio. E ainda por cima agora comecei a jogar Sims e tenho pessoas a perguntar todos os dias quando é que voltam os vídeos do Sims. E eu tipo, calma, malta, Não dá já para vem. tudo. Não dá para tudo. Mas às vezes a criatividade tem, não digo que tem limites, mas a minha formação académica não foi uma formação criativa. Eu andei sempre em matemáticas e engenharias. Portanto, Tudo. Exato. o que eu passei, a formação que eu tive, ao contrário de pessoas que estão em artes ou que foram para comunicação ou alguma coisa assim do género, que tenham a ver com publicidade, por exemplo, assim, a verdade é que enquanto essas pessoas têm uma formação virada para a criatividade ou como incentivar isso, imagino eu, não sei porque eu não fiz nada relacionado com algo criativo, a minha formação foi tudo matemáticas e engenharias, portanto era tudo, se eu quero chegar do A ao B, tenho uma fórmula que a vai resolver. Uma pessoa não, ninguém quer um aluno criativo em matemática. Não. As pessoas querem um aluno que saiba usar a fórmula A, B ou C para resolver e que vá dar exatamente aquele resultado. Pessoas criativas têm as respostas erradas, não é? Não têm as respostas certas. Portanto, às vezes eu cada vez mais sinto que há uma diferença aí, que pelo menos eu noto por ter ido por essa formação, mas que força um bocado e que tenho aprendido alguns mecanismos para conseguir fazer a geringonça andar assim, rolar. Mas há alturas em que eu me sinto mais presa e não sei sair daí, porque lá está, ninguém me ensinou mecanismos de se vocês estão presos, vão fazer isto, aquilo, um bocado para esvaziar a cabeça ou para, sei lá, não sei, há sempre, eu tenho a sensação que a nossa mente, há pequenas coisas que fazem um efeito muito grande e que só se nos disserem isso é que nós nos apercebemos. E há muitos mecanismos que eu não aprendi, portanto eu vou aprendendo tempos a tempos, por exemplo, com a questão do lançamento da marca, eu estava-me a sentir muito, muito presa em termos de ideias para vídeos. E eu, a certa altura, disse mesmo, eu tenho que parar, eu não consigo gravar esta semana porque estou demasiado focada nisto. A minha cabeça está aqui e isto foi uma coisa que me ocupou a cabeça durante meses Muito. E depois metes a quarentena, portanto, o stress, a ansiedade, também relacionado com isso, com o estado das Tudo. coisas, com tudo e mais alguma coisa. E depois, para além disso, ter de ser entretenimento e ter de ser a companhia e ter de ser um bocado a psicóloga das pessoas e ter de fazer vídeos para entreter e depois ter de desenvolver a marca e preocupar com tudo, a certa altura eu já não conseguia mais. Então eu disse mesmo, falei com o João e disse, pá, eu esta semana não posso publicar. Ai, desculpa. Desculpa. Bloqueio do micro. Eu toquei mesmo, fiz tipo mesmo assim. Eu esta semana não posso publicar. Estou-me a sentir tipo um bloqueio completo, não consigo. E então, mal disse isso, comentei isto para aí às 7 da tarde e estávamos a jantar às 8 e como eu tinha já assumido na minha cabeça não vou ter de filmar nada, portanto tirei isso da minha cabeça. O peso, a obrigação. Estava sentada a jantar e a essa altura puxei do caderno porque me lembrei de uma série engraçada para fazer. Portanto, depois lembrei-me de outro vídeo engraçado. Ou seja, a partir do momento em que eu tirei a pressão de cima de mim, a minha cabeça sentiu-se mais leve e mais à vontade para trabalhar sozinha e fazer aquilo que já está habituada a fazer, que é produzir conteúdo. Porque, quer dizer, durante 1 ano e meio que fiz 5 vídeos por semana. Eu já tinha criado um mecanismo para criar ideias novas para vídeos novos. Portanto, a certa altura eu tenho de conhecer a minha cabeça e trabalhar no meu mental, no meu psicológico, que é o que acaba por ser o mais importante nisto tudo. Nem é o físico. Eu consigo gravar, editar, não sei o que, até sou rápida a editar, porque lá está, tenho facilidade com a parte informática, mas a parte mental é que eu tenho de controlar e de manter saudável, porque se isso não está saudável, vai tudo abaixo. Não corre bem. E eu já passei por fases mais chatas, já passei por piores fases, e sei que isso tudo normalmente se deve quando eu não paro e quando eu não me apanho a tempo. Se eu não me apanhar a tempo, aí é que é chato, porque aí é que a maioria das pessoas tem graves problemas porque não se apanham a tempo de não, para, tens de parar um segundo para conseguir olhar à tua volta e perceber o que é que se está a passar e fazer escolhas e tomar decisões. E eu consigo ter o discernimento de identificar quando estou perto e consigo me apanhar a tempo. Até agora eu sempre me consegui apanhar a tempo. Se estou a sentir isso, consigo parar e pensar, não, a partir daqui é que eu já não consigo. Nem é aquela questão de subir a mais, não é a questão de conseguir fazer ou não fazer. É mesmo a minha cabeça consegue ou não aguentar com isto neste momento, porque razão seja.
Portanto, eu acho que é muito conseguir controlar o psicológico para trabalhar nele e para que ele seja saudável antes de tudo, porque a saúde da nossa mente muitas vezes, às vezes é mais importante que a saúde física, porque Completamente, se nós não sim. estamos bem da cabeça, podemos ser o ser mais saudável à face da Terra, mas não estamos a bater bem, nada corre bem. Portanto, é muito, muito importante a saúde mental estar no sítio, e isso foi uma coisa que agora na quarentena se falou imenso, e eu sinto que muita gente se apercebeu da importância da saúde mental, porque de repente ficar tudo fechado em casa, cheios de problemas e de questões e de coisas por resolver e problemas que nunca ninguém pensou que iria ter, mas que de repente vai ter, percebemos... Ou por isso simplesmente estar 24 horas a conviver Exatamente. todos na mesma casa. Exatamente. Eu acho engraçado que muita gente dizia isto é perfeito para os introvertidos, ou para quem gosta de estar em casa, que eu considero uma dessas pessoas. Se me deixares no sofá durante uma semana, eu estou ótima. A sério? Adoro. Eu gosto muito de ficar em casa, sou muito de casa, caseira, adoro. Mas, quando eu me encontrei nessa situação, principalmente com o João em casa, porque o nosso cotidiano sempre foi, ele saía de casa às 7 e voltava às 7. Portanto, eu essencialmente passava o dia todo sozinha em casa e ele saía de manhã, voltava à noite, estávamos juntos em casa e ele depois no dia seguinte voltava, depois fim de semana, pronto. Mas durante 2 meses, todos os dias em que ele está lá enquanto eu estou a trabalhar, enquanto ele está a trabalhar, ele está a assistir ao meu ambiente normal do dia-a-dia. Tanto que eu lhe fiz um escritório no quarto, porque eu não consegui tê-lo na sala. Por acaso foi ele que pediu, foi ele que pediu, mas eu já estava a dar em louca, porque nós precisávamos da separação, de fechar a porta, ele está no trabalho, eu estou no meu, e o meu trabalho envolve a casa inteira, menos o quarto, portanto, acabou, e era literalmente a única divisão que tínhamos disponível para fazer o escritório dele, e funcionou super bem, mas era muito estranho para mim, porque o meu dia passa por várias fases, e começa muito cedo, às 6, portanto às 7 estou a fazer live, que realmente faz parte do meu trabalho, portanto começo a trabalhar às 7, e normalmente por volta das 2 acabava. Por isso, das 2 para a frente, eu tirava esse tempo para descansar, para ver coisas... Para o que tu quiseres. Para ver coisas que poderiam não ser sequer produtivas, mas que ajudavam a minha cabeça a fazer um bocado o reset. E inspirava-me, via vídeos diferentes, conteúdo diferente, ficava horas no TikTok, que pode parecer parvo, mas como eu trabalho em criação de conteúdo, é uma coisa que me inspira. Pode ser a coisa mais pequenina, mas que eu por acaso olho e penso, olha, isto dava uma ideia engraçada, se eu fizesse, não sei o quê. Pronto. E que eram coisas que no fundo nunca estás bem a descansar, estás não, sempre a pensar em trabalho, estou sempre a pensar em alguma coisa, tipo ideias e tudo. E quando ele vinha à sala e eu estava no sofá, com, tipo, fato de treino, maquilhada, porque já tinha feito a parte de trabalho de manhã, não é? No TikTok, e ele olhava para mim, não que ele me dissesse alguma coisa, mas eu sentia-me culpada, porque é do género, eu devia estar a fazer alguma coisa, não é? Só que o que eu já fiz, quer dizer, claro. Portanto, foi uma adaptação um bocado estranha, mas que agora já é normalíssimo para nós, não incomoda nada. Aliás, ele só deve voltar mais para setembro, por isso ainda vai durar um bocadinho. Mas no início foi muito isso, assim um bocado estranho para nos habituarmos. Ele estava ótimo, estava excelente, então acordava, saltava da cama, ia para o escritório e já lá estava. Estava em casa connosco, comigo e com a Niki, e portanto, era um ambiente excelente. Claro. Para quem faz tipo 1 hora para o trabalho e depois ainda tem, depois hora do almoço vai comer porcaria qualquer, depois volta. Agora para mim, que estava habituada a ficar em casa. Estar o dia todo em casa. E acaba também e uma coisa que eu também notei foi, eu realmente gosto de estar em casa, mas eu gosto de sair quando quero. Pois, portanto, isso aquela diferença de... Eu dizia muito isso ao João, por exemplo, a coisa do vestir com curvas começou um bocado por causa disso, porque eu uso muito a cena do retail therapy. Para mim nem é tipo de comprar, é de sair. Eu às vezes estava em casa, estava-me a sentir, sei lá, mais neutra, mais triste. Nem era mais triste, mas um bocado meh. Quando estava meh, eu agarrava em mim mesma e ia para o Colombo. Ia andar às voltas. Se quisesse gravar um vestido com curvas, gravava. Levava a câmera, se calhar apetece-me, se calhar tenho ideias, se calhar não. Se calhar não tenho compromisso nenhum, sem pressão e vou fazer as minhas coisas. Mas tinha essa opção, não era tipo... Só que quando tiraram essa opção, eu comecei a ficar assim... Todos nós sentimos muito isso. Uma coisa é tu teres a tua liberdade para escolher. Exato, vou, não vou. A escolha. Outra coisa é, não podes. Quando eu fiquei entusiasmada por poder comprar um jogo de cama no Jumbo,
porque era literalmente a única loja. Eu estava no entusiasmo puro e eu a sentir-me super culpada, a pensar, eu estou... Porque era para a renovação, para criar o home office para o Sim. João. E eu pensei, opá, já que estou a fazer isto, já agora deixa-me comprar Pronto, é um jogo de cama bonitinho, Claro. porque este aqui já está cheio de pelos da Niki. Temos 2, apetece-me um novo para dar assim um refresh à coisa. E quando eu estava a escolher no supermercado, estava a pensar, as pessoas vão levar a mal o facto de eu estar a procurar um jogo de cama em vez de estar a procurar bens essenciais? Quer dizer, não sei. Eu que tinha um carrinho que já tinha, sei lá, a carne, os ovos, já tinha feito as compras que eu queria fazer e estava na zona da casa, eu estava a olhar à minha volta e a pensar, será que isto é uma... Será que as pessoas vão julgar? Será que vão levar a mal? Porque a certa altura a pessoa já não sequer sabe o que é que está correto, o que é que não está, o que é que faz bem, o que é que não faz. Principalmente nesta situação em que há pessoas que têm uma opinião, têm outra, para não ferir suscetibilidades e para não entrar no ringue de uma batalha que eu não tenho tipo, interesse nenhum de estar ali. Eu tive este tempo todo em casa, disse a toda a gente para estar em casa, portanto era confuso, principalmente para quem tem o nosso trabalho, tem uma exposição pública, que era, nós somos pessoas normais como toda a gente, portanto temos as mesmas questões, temos as mesmas dúvidas, também não sabemos o que é que... Ninguém nos passa um livrete de é assim que tens de comportar. Digam isto, exato. É assim que tens de comportar, tu que és figura pública, eu acabo por ser também, mas pronto, toma este livro, é isto que tu tens de fazer. Ninguém nos passa isto. Já estamos quase no final, mas eu quero mesmo aqui falar uma coisa contigo, porque eu acho que é muito importante e deves saber do quê. Eu posso imaginar. Pronto. Que tem a ver com uma partilha que tu já fizeste mais do que uma vez, que tem a ver com um dos teus complexos, que tem precisamente a ver com o teu corpo. Tu sentes que há muitas mulheres, muitas meninas, adolescentes, que se identificam e que olham para ti e pensam, é isso, eu também quero ser assim. Tu notas? Note-se, eu não estava à espera, quando falei disso a primeira vez, não estava à espera que as pessoas reagissem como reagiram e não estava à espera que reagissem dos dois espectros. Tanto de pessoas com peso a mais como de peso a menos. Porque eu, quando partilhei, lá está, para não correr o mesmo risco que corri com a história, por exemplo, da maquilhagem, eu que sempre tive, a minha questão sempre foi peso a mais, nunca consegui perceber a questão do peso a menos. Não é como não fui eu que experienciei, é-me difícil, porque do meu lado, normalmente é sempre assim, a do vizinho é sempre melhor que a minha, elas são muito mais representadas, cresceram a ser representadas nos mídia, nos outlets, em tudo o que é campanhas, não sei o quê. Portanto, conseguem olhar e ver-se representadas. Mas a verdade é que, do outro lado do espectro, é muito semelhante ao nosso, só que são duas coisas diferentes. Mas o fundo é muito parecido, é praticamente o mesmo. Eu lembro-me que estava uma vez no ginásio com uma amiga minha, que é mais magra, e que estava a falar com uma amiga dela, que era magra, e elas as duas a dizer, eu não consigo ganhar peso, por mais que eu tente, não estás a perceber, é uma dificuldade. Eu percebo perfeitamente. E eu ali, sentada, tipo, com os halteres na mão, a olhar para o espelho, estava a olhar para elas, estavam ao meu lado assim, você pode tentar gozar comigo? Será que elas estão a dizer isto à minha frente? Tipo, por amor de Deus. E estava, na minha cabeça, a olhar para duas amazonas completamente fantásticas, fabulosas. Só que isso, em conjunto com outras pessoas com quem eu experienciei na minha adolescência e assim, fui percebendo que se eu falasse sobre o assunto, e foi o que aconteceu quando eu falei sobre o assunto, eu falei do meu caso, portanto, deste espectro, mas ao mesmo tempo também mencionei este lado, e mesmo assim houve pessoas que achavam que eu não tinha mencionado o suficiente, que é muito isso, esta é a minha luta. Não quer dizer que não hajam outras lutas. Claro. Só que eu luto a minha. Não posso lutar todas as lutas que existem. Principalmente se eu não experienciei, não é? Posso ser aliada, mas mais do que isso não há grande coisa que eu possa fazer. E em termos da questão de complexo, de como é que eu vejo o meu corpo, e a resposta que as pessoas me deram foi muito forte e continua a ser até aos dias de hoje. Eu perceber que elas me veem a mim, como eu vejo exemplos que eu própria tenho, de pessoas que eu vejo, tipo, super confiantes no seu corpo e a vestir coisas giríssimas e, tipo, sem vergonha, sem medo, sem nada, a ser o mais fantásticas possíveis, que me inspiram imensamente. Perceber que eu sou isso para outras pessoas da minha idade, mais velhas, mais novas, lá está, é daquelas coisas que é de loucos que eu não consigo conceber esse conceito. É estranho para mim perceber isso, porque nunca imaginei que isso seria a minha vida
aos 30. Nunca pensei nisso. Eu acho que recentemente, quando eu... E foi mesmo muito no início da quarentena, foi mais no início deste ano que eu acho que cheguei a essa realização que foi... Eu já fiz dietas muito fortes no passado e já cheguei a pesos ideais para mim, em que eu estava cadavérica, não era eu. Eu olho para essas fotografias e não me revejo. Se andares para trás no meu Instagram, tipo lá para trás, há fotografias em que tu olhas e pensas, isto não é a Rita, porque a minha cara não é a mesma, o meu corpo Muda é estranho, logo. não tem curvas, não me identificas. Realmente estou magra, e eu na altura achava que não estava o suficiente, mas estou magra, só que não sou eu. E eu apercebi-me que o meu objetivo, que antes era sempre chegar aos 60 ou 59, uma coisa assim do género, que é de loucos para o meu corpo, não faz sentido nenhum, agora é que eu me apercebi, eu não quero chegar a esse peso de todo. O que eu quero é manter as minhas curvas, que é uma coisa que eu sempre tive e sempre gostei de ter, mas simplesmente ser mais tonificada, ter as curvas, mas no sítio certo, ou seja, fazer assim e estar tudo... Os hip dips é uma chatice, não é? Portanto, a pessoa tem de ir dando tonalidade. Não é o que eu quero dizer. Não, eu percebo o que é que tu queres dizer. Tonificar. Sim. Tonificar o corpo e moldá-lo, isso faz-se através do exercício físico, através da dieta, mas o meu objetivo deixou de ser chegar a um peso específico, tipo, deixou de ser completamente eu quero chegar aos 60. Não, nem pensar. Não, eu nem sequer sei muito bem qual é que será o meu peso ideal, mas sei qual é que é o meu corpo, tipo, o tipo de corpo que eu quero ter e que não passa por ser magrinha ou até por deixar de vestir 40, por exemplo. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é ter o meu corpo curvilíneo, mas saudável. E para isso, lá está, preciso meter o trabalho do ginásio, da dieta, mas que, mudando um bocado esse registro, consegui dizer-me a mim mesma: a questão aqui não é ser magra ou não ser magra, é ser saudável e gostar do corpo onde eu estou. E onde eu gosto de me ver, e eu já sei isso, como assim eu ainda estava a pensar em ir para os 60, eu sei que o que eu gosto de ver é uma coisa específica. E não é eu em modo super magra, sem curvas, sem gordura, nem nada. Há pessoas que é realmente esse o objetivo, está ótimo. Há pessoas que é diferente do objetivo que eu tenho neste momento. Mas eu acho que o importante é olhar para um objetivo que uma pessoa consiga cumprir, porque às vezes nós pomos objetivos a nós mesmos que são tão irreais, são tão pouco fazíveis, depois cometemos loucuras para lá chegar. E não vale muito a pena. Quando chegamos lá está. Eu cheguei a perder esses quilos todos. Quando lá cheguei, achava que não era o suficiente. Não Pois quer há dizer esse nada. problema. É isso, não quer dizer nada. Uma coisa não implica a outra. Portanto, é perceber perceber que a parte importante é mesmo estarmos saudáveis e muitas vezes o psicológico é o que está muito mais afetado do que o físico. Muitas vezes, e eu falo por mim, falo por muita gente, que a comida é um mecanismo é uma coisa psicológica, é para lidar Conforto. É isso, é para lidar com tristeza, com dor, com Para alegria, compensar. estar neutro até, quer dizer, é uma relação muito emocional que temos com a comida e provavelmente seria melhor trabalhar no emocional primeiro do que depois atacarmos a comida para conseguir fazer uma coisa mais saudável e que se mantenha. É o problema das dietas yo-yo. Lá está, podem ser fantásticas, fabulosas. Perder 12 quilos em 3 meses. Uau. Fiz isso. Ganhei-os todos de volta. E depois voltei a perdê-los porque fui fazer o mesmo. E depois ganhei-os todos de volta. Portanto, claramente havia ali alguma coisa que não estava a funcionar bem. E não é uma dieta milagre que vai conseguir tirar os quilos e mantê-los sem voltar, não é? Porque isso, quer dizer... Mas sentes que fizeste uma longa caminhada agora Fiz. para Fiz. tudo o que acabaste agora aqui de dizer e Eu sinto que foi uma coisa... 2020 é muito frustrante, acho para mim, para toda a gente, porque era um ano que parecia que ia longe. Claro que já o anulámos e já passámos para 2021. Sim. Mas o início do ano estava a começar bem. E eu estava a conseguir chegar a algumas coisas que eu, enquanto Rita de 30... Estava a gostar de ver, tipo, conseguir atingir alguns objetivos, conseguir tornar algumas coisas realidade. E uma delas, sinto que foi a mudança do chip de eu quero ser magra para eu quero
ter um corpo saudável, bonito, em que eu me sinta confortável. E isso não é magro. Isso não vai ser o meu corpo magro. Vai ser o meu corpo como eu estou mais ou menos a visualizar, que eu acho que nem conheço porque eu nunca fiz dessa forma, ou seja, nunca tentei tonificar o corpo de forma a manter as... Ou seja, de ser mais músculo do que gordura, portanto, de ser mais saudável, mas sem dúvida que é o que eu me identifico mais e que é o que as pessoas me identificam mais também. Há muita gente que me segue e que se identifica, mesmo porque eu sou assim e porque eu tenho orgulho em ser assim e não tenho nenhum medo de dizer as coisas como é que eu sou e porque é que eu sou. E ainda bem, acho o que é precisamos visto, cada vez mais de pessoas assim. E qual é que o número de calças que eu visto? Eu visto o 42. E há muita gente que fica dizendo, como assim vestes o 42? Não faz sentido. Ou até ficam chocadas por eu dizer o número, porque não é um número normal para a pessoa dizer como se nada fosse, eu visto o 42. Porque supostamente eu devia vestir um 38. Para lá de 40, como assim tu dizes que vestes o 42 sem problema nenhum? Visto o 42. E há muita gente que olha e pensa, mas não parece. Porque eu até sou proporcional, vá. Inicialmente posso não parecer tão grande como sou. Mas a verdade é que sou um 42, sou um L de top, e isso não quer dizer absolutamente nada. Há tops em que eu sou o M, L, XL, é aquilo que me vai ficar melhor, é o que eu vou vestir. E eu já passei pela fase em que ia a uma loja, se eu não conseguisse caber no 38, ficava deprimida e ia-me embora. Não ia pedir o 40 ou o 42, porque esses eram realmente os meus números e podiam-me ficar bem. Ou ia comprar umas calças, que era outro tamanho, que era mais pequeno que o meu, e que não me ia ficar bem, porque estávamos justas, não era aquele o meu tamanho, mas eu comprava porque eu achava que era aquilo que eu tinha de vestir. Portanto, eu como sei que há muita gente que faz isso, que está a passar pelo que eu já passei, e eu passei quando era mais nova, mas há mulheres adultas que passam por isso, e isso vê-se muito. Lá está só o facto das pessoas ficarem chocadas de eu dizer um 42, diz tudo. Claro. É mais para passar... O que é mais importante na peça de roupa não é o número da peça. Ninguém vai estar... Olha, Catarina, vira-te lá e deixa-me só ver quanto é que tu... Não. É se fica bem a peça. E depois mexe muito com o psicológico, mexe muito com a maneira que nós nos vemos a nós mesmas, mexe muito com a maneira que nós olhamos para o tal do espelho dos provadores. Há lojas que fazem tamanhos diferentes. Isso foi uma coisa que eu me apercebi, eventualmente, com este caminho todo também. A Inditex, por exemplo, no Zara's e isso tudo. Eu comecei a perguntar mesmo às pessoas, porque eu comecei a estranhar. Primeiro era a presença dos tamanhos grandes, que, ao contrário de, sei lá, de um M, em que tu encontras em loja tranquilo, tens de pedir para irem buscar um L ou um XL porque não está em loja. E as pessoas dizem, mas eu estava bem, mas eu não quero ter o trabalho de estar ali no ponto à espera que aquilo chegue. Eu levo tipo todas as coisas e fico meia hora à espera. Gostava de ter acessível, porque eu também visto, para além disso, muita gente veste um L. Mesmo muita gente. Isso, e em calças, ou o que seja. Desculpa, ia só dizer, porque às vezes não tem nada a ver só com o tamanho. Eu gosto de ver sempre a roupa maior. Exatamente. E o número que eles têm em stock. Que eles tinham menos peças. Isso era uma coisa de indústria mesmo. Dependendo das lojas, tu encontras mais tamanhos numa loja, tipo, mais S do que L's. Eles pedem muito pouco e S pedem mais. E o curioso foi que... Eu não faço... Isto é tudo especulação. Especulação. Não estou a dizer que isto é facto. Não é factual. Por amor de Deus, não me processem. Mas a coincidência foi que, quando eu comecei a falar sobre isto, principalmente nos Vestir com Curvas, começaram a ganhar um bocadinho de audiência muito específica àqueles vídeos, eu comecei a mencionar essa coisa que eu estava a reparar, que era não só haviam muito poucos números, como às vezes eles diminuíam os tamanhos. Ou seja, porque é que um L não serve. Pois. Eu não estou assim tão grande. Tipo, eu conheço muito bem tipo, o meu corpo. Eu sei quando é que sou um L, quando é que sou um XL, quando é que sou um M. Estava a estranhar muito isso. E a verdade é que, passado, sei lá, um mês, comecei a receber mensagens de pessoas a mostrar fotografias de tipo 4 Ls numa loja em que nunca há Ls. Tipo, a Zara agora está cheia de Pois XLs e XXLs. Eu vejo XXLs e fico parva com aquilo. E as pessoas a mandarem aquilo dizer, parece que alguém te ouviu. E eu gosto de pensar no final do dia que fui eu que dei numa de revolucionária e que meti toda a gente a pedir mais stock em L e XL. Mas é verdade, era verdade. Antes não havia nem pensar que havia um XL numa Zara. O quê? Lá, no piso, ainda por cima? Não, tinha de ir buscar ao stock. E se estivesse lá atrás, se não fosse no online. Agora vais e encontras vários XXL.
Portanto, não sei se foi uma feliz coincidência, se foi uma diretriz de 2020 da malta lá de cima ou de 2019, foi uma coincidência feliz. E que só mostrou que as pessoas estão mais à vontade para dizer realmente aquilo que querem, porque antes ficariam com vergonha. Lá está, nem toda a gente gosta de chegar ao pé da senhora da Zara. Quem diz Zara diz Bershka, diz Strada, diz Mango, diz de qualquer loja. Exato. Zara acaba por levar pancada por toda a gente, universal, mas é um bocado mais universal. Mas nem toda a gente tem à vontade ou lhe apetece dizer o número estar a chegar lá e dizer, olha, tenho o L. É porque há dias e dias, até eu tenho dias que não me apetece estar mesmo a dizer eu preciso do L ou do XL, ou estou nos provadores e tenho de me errar a dizer não, tipo, não fecha. Preciso de outro número. Não, às vezes não dá vontade de fazer isso. Portanto, o facto de pelo menos ter havido um bocadinho essa diferença ligeiramente, e cada vez mais sinto que há representação e que vejo mais mulheres, nem tem necessariamente de ser plus size, mas com um corpo normal, sim. a serem representados, é bom de ver. E poder saber que eu sou uma dessas pessoas que também olham para mim como sendo uma representação para elas, de como vestir de certa forma, ou que truques é que eu uso para um bocado disfarçar uma coisa ou outra que eu gosto menos. Há pessoas que dizem que, também já tive comentários de dizer, estás a esconder, sei lá, dizes que tens muito orgulho das curvas e depois estás a esconder, porque há muitos truques que eu uso para esconder isto e aquilo. E eu digo, não, eu estou-me a vestir como eu quero e como eu me sinto à vontade e confortável. Há dias em que não me apetece mostrar a minha barriga, portanto, eu escondo a barriga. Há dias que não me apetece mostrar isto ou aquilo, portanto, eu escondo. Não quer dizer que eu não gosto do corpo onde eu estou. Simplesmente quer dizer que eu sei vestir para o corpo que tenho. Claro. E para aquele dia. Aquele dia estou-me a sentir sassy, então vou com uma à mostra. No outro dia estou-me a sentir um bocado mais inchada, então vou com isto tapado, não sei o quê. É um bocado dar a variedade de opções e também dar opções às pessoas de como é que se podem vestir, porque isso era uma coisa que eu sentia muito. Eu via bloggers e instagramers e não sei o quê a vestir-se, tipo, super bem vestidas. Mas se eu tentasse fazer o mesmo que elas, tipo, se eu tentasse vestir não exatamente a mesma peça ou o mesmo conjunto, não ia resultar no meu corpo. Porque o meu corpo funciona de uma maneira diferente. Saber. Onde pessoas conseguem apertar aqui, fazer aqui, não sei o que, eu não consigo. Pareço uma palhaça, ou pareço um chouriço. Portanto, eu próprio tive de começar a primeiro incentivar-me a mim mesma, a ser a minha própria cheerleader, tipo, sim, estás ótima assim. Até ter as outras pessoas a incentivar-me a dizer, oh Rita, uma coisa é as minhas pernas, que eu raramente mostro, porque eu não sou muito de andar de saia. Tempos do técnico ensinaram-me. Lá está, eu fiquei muito alterada em termos de roupa depois de sair do técnico, porque realmente, tipo, mini saias e decotes não é... Isto é gigantesco para mim, isto não é o usual. Portanto, queimou-me ligeiramente. Mas muita gente diz, Rita, tens umas pernas brutais, tipo, porque é que não mostras mais? Eu fico já, obrigada, eu não me apercebi. Gostam das minhas pernas, continuo sem as mostrar. Mas nos vestir com curvas, por exemplo, eu sei que se eu for buscar uma mini saia e vestir no provador, que as pessoas vão dizer, Rita, essas pernas, girl, estão ótimas. E eu fico, obrigada, eu precisava de ouvir isso hoje. Tá ótimo. Mas é muito engraçado a interação. E perceber que eu sou essa pessoa para pessoas de várias gerações. Isso sim, por isso é que eu estava no início e falei nisso. E olha, dou-te os parabéns por isso, porque eu acho que, não, há cada vez... E aquilo que eu noto começa cada vez mais cedo. Estas lutas e revoltas e não se sentir bem com o corpo. E acho que isso ainda é mais preocupante quando começa e ainda são muito pequeninas. Sim. Portanto, nada como estar atento. Sem olha, dúvida. Pá, que boa esta conversa. Já perdemos o tempo. Sim, eu já não faço ideia quanto tempo estamos aqui a falar. Nem sei, mas pronto. Vamos para a pergunta final, chave, que tem a ver com só mais 5 minutos. Claro que eu não sei que resposta é que te vou dar, mas deixa-me pensar. Faz uma pergunta e deixa-me pensar. Não, a pergunta pode ser, se tu usas esta expressão, a quem é que tu pedes só mais 5 minutos, ou em que situações é que tu pedes só mais 5 minutos, aqui deixa um bocadinho do lado do convidado. O que é que eu peço só mais 5 minutos? Se é que pedes, há pessoas aqui que já passaram a dizer, eu nunca uso essa expressão, eu nunca peço mais 5 minutos. Tá bom. Eu, por acaso, eu sou muito de planear os timings, portanto, normalmente, se eu peço mais 5 minutos, não sei. De certeza que há alguma coisa que eu peça mais 5 minutos. Com o João? Com o João. Quando é que eu peço ao João só mais 5 minutos? Dá-me mais 5 minutos para fazer o quê? Maquilhar?
Não. Com o João nunca há aquela coisa típica de casal de Sim. estou uma hora no... Não, eu maquilho-me às 6 da manhã, ou às 7 da manhã. Pronto, e está portanto, pronta. quando chego ao final do dia já estou pronta, por isso normalmente não. Normalmente até é o João que me faz o mais 5 minutos, nem sequer sou eu. Eu sou muito de timings, portanto não costumo pedir tempo a mais, não Pronto, sei. olha, está feito. E assim, teria de ser o João. O João pede mais 5 minutos. Exato, Pronto, é o João que fica pede mais assim. 5 minutos, não sou eu. Olha, Desculpa. Rita, achas? Já passaram por aqui e disseram, não me identifico, não peço mais 5 minutos. Portanto, Pronto. olha, Olha, muito mas pedia mais 5 obrigada. minutos desta conversa. Olha, Sim. eu também sinto, e sinto mesmo que ainda tínhamos muito aqui Sim, para estava conversar. para mangas, ficávamos aqui Mesmo. no beca-beca durante horas e Fica horas. aqui para uma próxima. Quem Aceitas? sabe? Aceito. Vocês são testemunhas. Olha, Rita, muito obrigada mesmo por teres aceito e Obrigada. por teres vindo aqui. Parabéns pelo teu percurso e também pela tua marca. Obrigada. Que está mesmo muito bonita. Eu gostei mesmo muito. Thank you. Parabéns. E parabéns também pelo projeto. Estou a gostar muito do que estás aqui a Sério? fazer. Sim, sem dúvida. Muito bom. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Quanto a nós, até o próximo episódio. Beijinhos. Tchau.